Pré-existência, de volta para casa. Temos a tendência de sermos apegados com o mundo. Mas há uma saudade de casa, a saudade de Sião. Somos peregrinos aqui nessa terra. A resposta de Jó mostra a pré-existência no capítulo 38, 21. De certo, tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Em Hebreus, no capítulo 11, nos versos 13 ao 15, fala que eles, ou seja, aqueles que creram piamente em Deus, buscavam uma pátria melhor. E o autor de Hebreus comenta que se eles lembrassem de onde vieram, tornariam para ela, mas desejavam uma melhor que eles buscavam, que é a celestial. Ou seja, vamos voltar à nossa pátria e sermos novamente cidadãos do céu. Como diz Paulo em Filipenses 3, 20 e 21 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós vamos herdar a natureza de Cristo e possuirmos um corpo incorruptível. Nossa cidadania está nos céus. Nossa pátria é celestial. É de lá que viemos. Somos a imagem e semelhança de Deus. E o Espírito retorna a Deus. Quando viemos para cá, somos uma segunda criação, algo provisório. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando o livro de Apocalipse menciona no capítulo 12 que houve uma guerra no céu, João está falando também sobre a primeira guerra que aconteceu por causa da rebelião entre os anjos. Mais tarde, em Gênesis, é mencionado que havia uma inimizade entre dois irmãos e entre os seus descendentes, que é uma extensão do que anteriormente ocorreu no céu. Devemos ser como crianças para herdar o reino de Deus. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Deixai vir a minhas criancinhas. Esse texto traz a ideia que, passando por esse mundo, na mente a criança continua inocente. Já no reino dos céus, há um desenvolvimento contínuo, crescendo sempre e sempre. O céu não é uma coisa que ficaremos somente de roupas brancas, tocando flauta numa nuvem. É algo para nós desfrutarmos, mergulharmos. É algo grandioso, fora do alcance dos 5 sentidos deste mundo.
É algo além da capacidade de processamento cerebral. Lá serão aprendidos mistérios infindáveis e infinitos conhecimentos. Cristo nos ensinou o passo a passo, sendo o exemplo e sacrifício por todos nós, e mostrou como sair do confinamento do firmamento, saindo dessa matrix. A resposta é permanecer em Cristo até a morte e vivendo na fé, sendo fiel até o retorno dele. Não antecipe o final da sua vida, senão você estará dando fim à sua única chance de poder escolher a luz. Cuide do corpo e da alma. Escolha a Cristo. E para podermos resgatar uma parte dessa memória apagada, o que fazer? Só há um modo: nos aproximarmos em relacionamento íntimo e profundo com Deus. Senão, viveremos alienados apenas para essa matéria. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15:19. Não somos do mundo, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus 11:38. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17:16. Há um ditado aborígene que diz: somos todos viajantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer e amar. Depois, vamos para casa. A parábola do filho pródigo também reflete essa semelhança com o que aconteceu lá em cima. Alguns filhos ficaram do lado de Deus e permaneceram na casa do pai. Outros abandonaram a casa e saíram da presença de Deus. E ainda outros ficaram indecisos se seguiriam os rebeldes ou defenderiam o reino de Deus. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:19 e 20. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. 1 Pedro 2:11. Nós somos mensageiros do Evangelho e não temos mais prazer neste mundo. A nossa mente, os nossos valores, o nosso tesouro, o nosso coração não está nas coisas efêmeras daqui. Jesus deixou expresso o que ocorre quando um filho que se apartou da casa do pai resolve retornar do lugar onde primeiramente estava. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos.
e desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Essa é uma das mais lindas parábolas da Bíblia que Jesus trouxe, e reflete valores interdimensionais totalmente ligado à pré-existência. E no verso 18, o filho pródigo, que se declara independente, se distancia do pai. Tempos depois, reconhece o erro e diz que pecou contra os céus, ou seja, o seu primeiro estado celestial. Já estivemos em Sião e é para lá que queremos regressar. Essa é a decodificação da parábola do filho pródigo. Ele esteve com o pai, se afastou indo para outra terra, se arrepende e volta para a casa do pai. O pai, então, lhe dá novas vestes, ou seja, um novo corpo, de natureza incorruptível, um anel no dedo, símbolo da aliança, e mediante uma festa,
através de um sacrifício, aludindo ao sacrifício do Messias por nós. Essa parábola não é alguém que saiu e volta para a igreja, um templo físico, uma instituição, uma denominação. A parábola é algo muito mais profundo. Alguém que esteve nos braços do Pai, foi para a terra estranha e volta para casa, recebendo perdão. A religião nunca te explicará isso. Já o irmão mais velho são o terço dos anjos, que desde o princípio defenderam o trono celestial, o terço fiel, que sempre se opôs contra o terço rebelde, permanecendo em serviço na casa do Pai. E o Pai correu ao encontro. Ora, na cultura antiga, você nunca vê um ancião correndo, porque na tradição deles, não é digno que alguém com sabedoria e experiência, já sendo ancião, corra para algo. Mas em toda a Bíblia, essa é a única parte que mostra que Deus correu. Sim, Deus corre por você. Mas não ficais perturbado o vosso coração. Credes em Deus, e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse lhes preparar o lugar, eu não teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis o caminho para onde vou. Retornando a Hebreus 11, a fé nada mais é do que fidelidade, e vem do termo em hebraico emuná. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade.
do céu. Minha alma reclama, sente saudade do céu. Minha pátria é no céu, é pra lá que eu vou encontrar com Jesus e a Ele abraçar. Aqui na terra eu tenho muita aflição e dor. Aqui minha alma reclama, ela deseja ir ao céu. Por isso vou caminhando na esperança de entrar naquela pátria gloriosa, e lá com Jesus morar. Por isso vou caminhando, firme com o meu Senhor. Eu um dia por ser